Olá, boa noite. A gente começa o TN2 falando de dengue. Olha só, essa daqui, Ana Luísa, ela tinha 15 anos de idade e morreu por complicações da doença neste fim de semana. A nossa equipe de reportagem falou com a família, que fez um alerta. Essa é uma doença que poderia ser evitada, mas está crescendo assustadoramente no Espírito Santo. Ana Luísa tinha 15 anos, era estudante e queria ser veterinária. A menina morava em Santo Antônio, Vitória, e começou a passar mal na segunda-feira. A partir de terça-feira não foi mais para a escola. Ela foi levada para a policlínica, reclamando com essa dor no peito. E eles resolveram fazer uma radiografia do tórax e fazer um eletro para saber o que era. Não apareceu nada no tórax, ou seja, descartaram a crise asmática e o eletro para saber se estava com alguma coisa anormal no coração. Deram medicação para ela como se ela tivesse com problema de ansiedade e devolveram ela para casa. Ela, à noite de terça para quarta-feira, ela não passou bem e nós voltamos para a policlínica. E lá à noite foi daí que eles foram resolver pedir um hemograma. Faltou um pouco de tato e sensibilidade dos médicos que atenderam primeiro, foram tratar como ansiedade. No sábado, a dengue havia piorado e já estava em quadro hemorrágico. Mesmo sendo levada às pressas para o pronto-socorro, ela não resistiu. Até que sábado de manhã, a minha esposa resolveu só vamos voltar para a policlínica para fazer outros exames dessas plaquetas dela. Quando ela chegou na policlínica, já não estava muito bom. Então, chegou ao meio-dia do dia 1º, do sábado, ela veio a óbito. A dengue que matou a estudante é hoje uma epidemia grave no Espírito Santo. Ana Luísa é uma das 19 vítimas da dengue só nos 4 primeiros meses deste ano aqui no Espírito Santo. O número já é 3 vezes maior do que todo o ano de 2022, quando 6 pessoas perderam a vida para a doença. Quando falamos de notificações, esse número assusta ainda mais. Em 2022, 21 mil pessoas ficaram doentes de dengue. Agora, o número já ultrapassa 65 mil notificações só neste ano. Nós temos o sorotipo 1 e o sorotipo 2 e muitas pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que nunca haviam pegado dengue e que estão suscetíveis, e a epidemia ela acaba fazendo com que esses números aumentem a cada dia. Esse infectologista chama atenção para os primeiros sintomas. Dor de cabeça, dor no corpo e prostração muitas vezes. É importante que as pessoas procurem, comecem a se hidratar rapidamente. Quanto mais cedo as pessoas iniciarem a hidratação, menor vai ser a chance de complicação. Mas se o corpo começa a sentir mais, se vem prostração, se vem dor abdominal, ameaça de vômito, ou a pessoa deixa de aceitar a alimentação em líquido, ela deve procurar rapidamente uma unidade de saúde. Nós estamos perdendo um número maior de pessoas e já são 19 óbitos esse ano. O ano passado inteiro foram só 6. Então o problema é muito maior esse ano. E quanto mais cedo as pessoas com sintomas procuram o cuidado médico, a unidade de saúde, um setor de emergência, maior chance nós vamos ter de tratar adequadamente e evitar as complicações. Eu tenho 60 anos, eu vou viver até que, se Deus me der 80, 70, eu vou viver com essa falta desse pedaço, que é uma pessoa que você viu crescer, você deu educação e tinha sonhos de projetos. A minha esposa está acabada, arrebentada. E as amigas em volta, os colegas, ninguém consegue acreditar, foi uma coisa muito rápida. Realmente é uma situação muito triste, né? A gente ouviu a Secretaria de Saúde de Vitória, eles lamentaram a morte da estudante, disseram que a paciente foi imediatamente atendida pela equipe médica no PA de São Pedro, onde recebeu toda a assistência necessária ao quadro clínico. O enterro da Ana Luísa aconteceu nesse domingo na Serra. Agora o flagrante de um acidente, o momento em que um homem morre após bater em um muro em Vila Velha. A vítima tinha perdido o controle da bicicleta numa ladeira. Essa imagem mostra o momento que o homem desce uma ladeira de bicicleta, mas bate no meio-fio e se desequilibra. A vítima é Lucimar Coutinho Rosa,
o motorista do Transcol de 46 anos. Essa cunhada de Lucimar conta que o homem tinha acabado de sair do trabalho. Sempre passava por aqui. Os moradores tentaram prestar socorro, mas contaram que quando chegaram, Lucimar já estava sem pulso. O SAMU foi acionado, mas a vítima morreu no local. Ele é um trabalhador, tem a família dele, tem a filha, a esposa. O acidente aconteceu na ladeira da região conhecida como Bar Azul, no bairro Ataíde. Mas Lucimar morava no bairro Alecrim, também em Vila Velha, e trabalhava como motorista do Transcol há mais de 12 anos. O que nós não podemos aceitar é acidentes com óbitos por falta de segurança no bairro. Uma fatalidade, né? Agora, gente, olha essa outra imagem impressionante. A gente quer saber como que esse caminhão foi parar aí. Esse acidente foi no mesmo bairro, em Vila Velha. Vamos ver a reportagem. A cabine foi destruída no impacto e a carroceria apoiada nos fios de energia. Foram cerca de 20 metros de barranco. O caminhão estava numa obra no bairro Colina, aqui em Vila Velha. O motorista e 2 ajudantes descarregavam o veículo, tirando o material de construção que estava em cima da carroceria. Foi aí que o veículo desceu pelo morro e só parou aqui, na ciclovia da Carlos Lindenberg. Por sorte, ninguém passava no local na hora do acidente. No asfalto ficou espalhado o que ainda faltava ser descarregado. Tinha só 50 argamassa e algumas espuma expansiva, coisa leve. Susto danado. Com certeza, muito susto. Preocupado com os funcionários, né, também, lógico, né? Quando me falaram que o carro tinha caído na Lindenberg, por causa da obra que está acontecendo, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado, né, com a vida das pessoas, né? Carro, a gente trabalha e conquista de novo, né? Os motoristas que seguiam no sentido Vila Velha-Vitória tiveram que ter paciência. O trânsito, que estava funcionando em 2 faixas devido à obra na Lindenberg, teve que ser reduzido para uma faixa. Até o final do dia, uma equipe da concessionária de energia já aguardava a retirada do caminhão para consertar a fiação atingida. A defesa de Georgeval Alves foi multada em mais de R$260 mil. A decisão foi após a defesa do ex-pastor abandonar o julgamento em Linhares, alegando insegurança. O júri foi adiado para o próximo dia 18. A decisão de abandonar o plenário e não fazer o julgamento foi considerada pelos advogados de acusação e também pela promotoria do Ministério Público uma manobra jurídica. A percepção do Ministério Público é que esse é mais um adiamento para avisar com que a sociedade esqueça do fato. Mas o fato, ele está na mente e na cabeça das pessoas. Então, esses motivos de tentar adiar, de tentar tumultuar, de tentar, de uma maneira ou de outra, fazer com que a justiça não ocorra, não seja feita, é exatamente tentar lá na frente uma soltura do acusado por excesso de prazo, o excesso de prazo que a própria defesa está fazendo. A interpretação do magistrado foi no sentido de que o movimento da defesa foi protelatório e aplicou em cada um daqueles advogados lá uma multa de R$65 mil, 50 salários mínimos. O julgamento, que deveria começar às 9 horas da manhã, só teve início às 10h30. O advogado de defesa de Georgeval, Pedro Henrique Souza Ramos, entrou no tribunal usando o colete à prova de balas, seguranças particulares e ainda pediu ao juiz Tiago Camata para ele e os colegas advogados estacionarem em área restrita dos juízes do Fórum de Linhares. Mesmo com todas essas prerrogativas, o advogado decidiu por abandonar o julgamento assim que a sessão começou, alegando falta de segurança e justificou dizendo que corria o risco de tomar um tiro na cabeça devido às ameaças que vinha recebendo. O artigo 265 do Código de Processo Penal fala que eventual conduta de abandono ela precisa ser previamente comunicada ao juízo. E nós comunicamos em 2 ocasiões, tanto na terça quanto na sexta. Para além disso, comunicamos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo em segredo de justiça e comunicamos ainda ao STJ. Então a comunicação pela defesa foi feita. E de fato a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Nacional da Advocacia Criminal e a Associação Brasileira da Advocacia Criminal interviram mesmo no STJ agora, ainda na data de ontem, como a missa escura, justamente para demonstrar o que a advocacia criminal vem sofrendo. A segurança do fórum tinha o reforço da Polícia Militar. Existe um aparato policial,
Existe o cadastramento de todas as pessoas que adentraram ao fórum, detector de metais dentro do fórum. A família de Joaquim, o enteado de Jorgeval, não compareceu. E a de Cauã, filho dele e da ex-pastora Juliana, foi, mas saiu do julgamento tão logo os advogados se pronunciaram. Estavam revoltados. Qualquer um está indignado com a situação. Tirou a vida de 2 crianças, estrupou, agrediu, tacou fogo viva. Olha o tamanho da gravidade. É um absurdo. É um cúmulo do absurdo. Esse foi o segundo adiamento do julgamento de Jorgeval. O primeiro foi no dia 13 de março e teve como justificativa um procedimento cirúrgico que o advogado de defesa seria submetido. Mas a atitude da defesa, desta vez, não ficou barata. Depois de ouvir as argumentações do advogado de defesa, o juiz, em seu despacho, determinou o seguinte: uma multa no valor de 50 salários mínimos, que dá mais de R$60 mil, para cada um dos 4 advogados de defesa do ex-pastor Jorgeval Alves Gonçalves. E que um novo julgamento vai acontecer sim, e no próximo dia 18 de abril. E mais, determinou que Jorgeval constitua um novo advogado de defesa, já que essa banca não participaria mais. E ainda intimou um advogado dativo. O que significa isso? Seria um advogado pago pelo Estado para defender Jorgeval. E ainda que este advogado vai ser o primeiro que atuou na defesa dele. O juiz ainda determinou que Jorgeval continuasse preso e negou a mudança de local de julgamento, que deve acontecer em Linhares daqui a 15 dias. Os advogados prometem continuar auxiliando na defesa, por acreditarem na inocência de Jorgeval. Existe aí dúvidas sobre essa imparcialidade dos jurados, pessoas que tinham certa amizade com testemunhas da acusação, o que é muito temerário. E também existiam outras pessoas dentro do processo, que nós juntamos ali naquele momento, e trazemos aí a conhecimento do juiz, que se manifestaram de alguma forma pelas redes sociais no passado. Foi noticiado que eram meras especulações, e eu tenho certeza que foi isso, porque o júri não foi adiado. Então, se foi acontecer, se o juiz que estava à frente do caso deu início à sessão, então era porque eram meras especulações, eles não comprovaram que eles foram ameaçados. Independente de onde esse júri for feito, nós estaremos lá, buscando justiça por essas crianças, por essa avó, por esse pai e por toda a sociedade linharense. O indivíduo de maior periculosidade de Linhares é o próprio acusado, que ateou fogo, estuprou, espancou e matou seus filhos. Vamos ver daqui a 15 dias. A seguir, decisão polêmica envolvendo catadores de recicláveis em Vila Velha já já. TN2 de volta para te mostrar que esses 2 homens que aparecem aqui no LED foram presos por terem matado um comerciante durante um assalto. Segundo a polícia, eles eram funcionários de uma transportadora e queriam roubar uma carga de bebidas. Pouco mais de 20 dias após o crime, a Polícia Civil prendeu o mandante e o executor de um latrocínio, que ocorreu no dia 6 do mês passado. Na ocasião, o dono de uma transportadora, de 64 anos, foi assassinado com 3 tiros na frente da própria esposa, de 61 anos. Tudo isso dentro do galpão da empresa, que fica em Cobilândia, Vila Velha. A vítima foi assassinada somente porque pediu calma ao criminoso. E nesse momento, ele desferiu 3 tiros contra ela e posteriormente ainda atou a sua esposa a uma cadeira com fita adesiva, deixando-a ali presa, vendo o marido sangrar. Diego Costa Ferreira, de 33 anos, foi preso na última sexta-feira em Aribiri, Vila Velha. Ele foi identificado pela polícia como sendo o mentor de todo o crime. Já Marcos Vinícius Xavier, de 42 anos, foi preso no mesmo dia, no município de São Pedro, em Minas Gerais. Ele é tido como o assassino da vítima. Com o intuito de levar uma carga de bebidas, os 2 suspeitos, que eram funcionários da transportadora, orquestraram todo esse crime. Além de não levarem a carga, eles ainda assassinaram o próprio chefe e fizeram a esposa dele de refém. O Diego ele já tinha trabalhado há 4 meses na empresa da vítima. Ele saiu em dezembro de 2022. O Marcos Xavier, ele estava trabalhando 2 dias na semana anterior ao crime e no dia 3 ele praticou atividade criminosa a mando do Diego. E então o Diego que indicou o Marcos de Oliveira Xavier, que deu o nome falso de Marcos Tarone, para que fizesse os levantamentos e concretizasse o roubo. Eles levaram 3 aparelhos celulares das vítimas e um veículo automotor, que logo após foi abandonado
na BR-262, em Cariacica, a 200 metros da casa do Diego. Os dois suspeitos têm várias passagens pela polícia. O Marcos Oliveira Xavier já tem um latrocínio em Minas Gerais, vários crimes de roubo circunstanciado. O Diego tem 6 furtos qualificados e 2 roubos circunstanciados. Agora, a polícia segue com as investigações para descobrir se uma terceira pessoa participou do crime. Uma prisão rápida em menos de 30 dias, possivelmente 24 dias, de um crime cruel, bárbaro, né, covarde. Nós queremos aqui nos solidarizar com as vítimas, né, com a família, e dizer que a Polícia Civil não tolera, não vai compactuar com esse tipo de crimes, e todo latrocida será preso. Aqui no Espírito Santo ele não vai ficar solto. Suspeitos já foram levados para o presídio. Agora a gente fala de uma polêmica em Vila Velha. A prefeitura proibiu a circulação de carrinhos de catadores de material reciclável na orla e perto dos terminais. A decisão está gerando revolta. Já são 23 anos como catadora de materiais recicláveis. Dona Lúcia, de 62 anos, conta que o sustento da família é tirado daqui. Todos nós vivemos disso, entendeu? É remédio, eu pago farmácia, é aluguel, é tudo. Eu pago com um carrinho, puxando carrinho na rua. Rafael tem 29 anos e está há 9 meses trabalhando como catador. Por dia, consegue cerca de R$90, mas na última semana de março, a coleta não foi boa. Aqui o pagamento rola normal. O material igual de segunda-feira, no melhor dia de reciclagem. Eu estava sentindo o meu caminho, não deixaram ir, a guarda municipal mandou eu voltar. Nem na hora da praia, não pode mais. Só queria saber por quê. Ele acredita que o motivo seja a nova lei que já está valendo em Vila Velha. Agora, os carrinhos usados por catadores estão proibidos de circular num raio de 300 metros dos terminais, no centro da cidade, na orla e em outras vias de grande circulação. Aquela visão que a gente tinha de que os carrinhos eram das pessoas que estavam trabalhando com o reciclado, nós tivemos a certeza de que não. Os carrinhos são dos donos dos ferros velhos. E essas pessoas que trabalham com reciclado, eles estão em condições de exploração. Então, o que acontece? Eles não têm direitos trabalhistas, eles não têm nenhuma segurança ali, eles trabalham diuturnamente para conseguir oferir um pequeno valor para a sua subsistência e que não é suficiente. Eles ficam a gente tem relatos de que eles ficam cerca de 2, 3 dias para encher um carrinho para oferir nem R$45 ao final desses 3 dias. Além dos riscos com acidentes, as condições de trabalho dos catadores são um dos motivos para a mudança no município. A secretaria que cuida também do trânsito trouxe essa questão do número de acidentes, do número de insegurança, risco-morte para essas pessoas, né, que param seus carrinhos, que têm que transitar. Aquilo é muito pesado, aquilo causa, né, um adoecimento do corpo muito grande. Então nós estamos ordenando nesse sentido para evitar e preservar a vida dessas pessoas que acabam ficando tão vulnerabilizadas, né, expostas na rua com esse tipo de trabalho. Os catadores que nós conversamos dizem não ter nenhum interesse de sair da informalidade. Já os donos dos depósitos pedem apoio da prefeitura para continuar realizando esse trabalho nas melhores condições possíveis e temem que com essas restrições o índice de criminalidade aumente. A gente trabalha a hora que quer, vai a hora que quer, faz o que quer, entendeu? Os donos de depósito, a gente chega, eles pagam direitinho e a gente vai embora com o nosso dinheiro, entendeu? É tanto que se fosse uma exploração não ia dar para eu pagar meus aluguel. Para a Pastoral do Povo de Rua, a lei prejudica os mais pobres. A gente entende que as justificativas são cínicas, porque não garantem uma qualificação profissional, políticas articuladas de moradia, de assistência social, mas na verdade fazem um processo de limpeza na cidade de Vila Velha, deixando os bairros mais nobres, né, sem a presença dos catadores e garantindo efetivamente o reforçado processo de exclusão. A Pastoral tem articulado com várias entidades, vai continuar na luta junto à Câmara Municipal de Vereadores de Vila Velha e em outras instâncias para derrubar esse decreto, que a gente considera um decreto desumano. Vila Velha tem uma associação hoje, né? Eles podem ingressar nessa associação ou até a gente, se for desejo de um grupo pequeno ou grande, montar associações em Vila Velha. E Vila Velha está fazendo todos esses encaminhamentos, com currículo, com cine, concursos. A gente tem todo um leque de opções para ofertar, mas esse leque vai ser acionado a partir da demanda individual de cada um.
Vamos para um rápido intervalo. Na volta, o assunto é piscina na Terceira Ponte. Como assim? Te conto já já. O trânsito ficou complicado na Terceira Ponte devido a uma piscina, gente. Olha só, é que essa piscina se soltou de um reboque, acabou caindo na pista. Esse incidente aconteceu durante a tarde de hoje. Olha só as imagens. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no trânsito. Logo depois de corrigir essa manobra errada aí, né? Foi liberado, viu? O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã.